Hoje no nosso programa vamos além das manchetes. Ela é empresária, influenciadora e ficou conhecida nas redes sociais com o projeto Isa Desapego. Mas nos últimos meses, viu seu nome envolvido em polêmicas, acusações e julgamentos públicos que viralizaram pela internet. Acusada, comentada e criticada, ela até agora não havia se manifestado com profundidade. E é aqui, pela primeira vez, que ela quebra o silêncio. E aí, Isa, como que você tá? Você tá vivendo um momento, assim, de muitas emoções, né? Já vem tempo. E como que você tá se sentindo essa semana, esse mês, esses dias? Hoje eu tô bem. Hoje você tá tranquila? Hoje eu tô bem, hoje já vale, né? Que bom. Tá bom. Eu quis te convidar aqui porque quando a gente olha um veículo de imprensa que ataca, notícia é importante, a imprensa ela precisa noticiar fatos, mas quando ela noticia algo e não dá a oportunidade da outra parte colocar a sua versão, eu acho que ele não está fazendo o seu trabalho de forma correta. Então, por isso que eu quis te chamar no programa, porque eu admiro o teu trabalho, eu acompanho um pouco a tua história, desde quando você começou, e aí você foi mudando, foi crescendo, e aí vem a fama, né? A fama é aquela história, né? Ela às vezes nos ajuda muito e às vezes ela nos prejudica muito. Você acredita que isso tudo que você está passando, ele foi depois da participação do reality lá, o Ilhados com a Sogra? Você acredita que foi um divisor ou você já vinha sofrendo um pouquinho antes disso? Ah, eu já sofri antes com isso também. Mas era algo mais regional? Sim, o palco era menor, mas eu sempre fui muito julgada, muito criticada, muito por causa de avaliação, por causa de um monte de coisa. Tudo bem que eu era mais imatura naquela época também, né? Hoje, graças a Deus, eu venho adquirindo, assim, né? Você tem que ir melhorando também, né? Com o tempo a gente vai amadurecendo. Aí, sei lá, é tudo muito complicado, né? Você tá quantos Lidar anos? com tudo isso. 27. E que signo? Capricórnio. É o signo do empreendedor, de trabalho, né? É. Você sempre gostou, né? E como que... Você começou querendo ser influenciadora ou querendo ser empreendedora? Nossa, é que eu comecei tão nova, tipo... Pra mim sempre foi muito natural postar a minha vida. Desde Orkut, Snapchat, aí depois foi pro Facebook, aí quando saiu o Instagram eu já migrei pro Instagram. E eu sempre fui postando as coisas, postando minha vida. No Snap eu já tinha, né, na época que o Snap liberou pra todo mundo seguir, Sim. sabe? Aí já tinha 1.500 visualizações, 1.200 visualizações. Então eu sempre fui acompanhadinha, assim, né? Eu sempre falei tudo que eu pensava, tudo que eu fazia, tudo que eu ganhava, tudo que eu perdia. Mas nada de pensar em empreender ainda, ou não? Não, nada. Meu pai, inclusive, brigava um monte comigo, porque eu queria ser atriz. E aí ele falava que isso não dava dinheiro. Eu sei como que é. Então eu queria ser atriz, não queria ser empreendedora. Mas, enfim, a vida vai levando, né? Aí eu comecei a fazer Academia Internacional de Cinema, que era um super sonho. E aí eu engravidei, aí eu desisti do sonho. As coisas vão acontecendo naturalmente, assim, na minha vida. E como surgiu a Isa Desapego? Eu vendi as minhas roupas para conseguir pagar esse curso em São Paulo. Olha. E eu já era blogueira. Na verdade, assim, eu comecei a ser blogueira numa época que ninguém, absolutamente ninguém, era blogueira. E não existia nem o termo blogueira. E aconteceu de, tipo, eu divulgava o restaurante do meu pai. E, sei lá, aí começaram a me chamar para divulgar outras coisas. Aí eu comecei a ver possibilidades nisso, né? Tipo assim, nossa, que legal. Eu posso fazer isso em troca de eu divulgar isso? Mas era muito novo, isso não existia. Aí eu comecei a vender minhas roupas, que eu ganhava muita roupa por causa de eu ser blogueira. Então, foi possibilitando, assim, eu vendia as outras coisas que eu tinha e tal, e enquanto eu ia ganhando mais coisas das marcas para pagar o curso. E aí chegou a pandemia. Aí na pandemia, o meu marido perdeu os contratos dele de vendedor. Eu também perdi que eu tinha uns contratos como blogueira também. E aí a gente se viu, tipo assim, tá, o que a gente faz? Aí eu tive uma ideia de comprar roupa das minhas amigas. E o negócio foi indo. Foi caminhando. Foi indo, foi vendendo. Crescendo. Aí eu fui comprando mais, aí eu fui vendendo mais. E foi indo.
E como que começou essa situação dessas polêmicas na loja, né? Muitas reclamações surgiram, alegando pessoas que não receberam os produtos, teve até itens de alto valor. O que você poderia passar pra gente essa questão? Porque foram muitas reclamações, aí a gente olha alguns sites, tem gente comentando, a gente não sabe se é verdade, se não é, porque também tem gente que se aproveita. Eu queria que você falasse sobre isso, porque foram reclamações de fornecedores, gente que deixava peças na Isa Desapego e, não vendia, enrolava. O que você poderia responder sobre essa questão? Calma aí, que são muitas perguntas. Muitas perguntas ao mesmo tempo. Vamos falar primeiro das clientes. As clientes que alegam não ter recebido os produtos. Sim, o que aconteceu? Isso, eu acho que essa onda de compras feitas e não entregues, nunca tinha recebido críticas assim nesse patamar, nesse nível de reclamação, antes do reality. Tá. Isso realmente foi só depois do reality. Antes era mais reclamação das avaliações mesmo. Qualquer negócio está sujeito a isso. Em reclamações está tudo bem, a gente tem que escutar para melhorar e tal. Mas isso das entregas não chegando na casa das pessoas. Eu avisei. Mais triste que eu avisei. Eu avisei, tipo, que com a Netflix, né, a gente sabia a data que ia estrear. Eu ainda avisei pro Rafael se organizar com a equipe, de tipo, que ia aumentar as vendas e tal. Eu achei que a gente só ia ter o fator curiosidade. Então, eu tinha que vender em janeiro para aproveitar o fator curiosidade. Eu não sabia que a gente ia gerar conexão emocional com as pessoas. E, enfim, ele não contratou mais equipe, ele não se preparou da forma que deveria ter se preparado. E a gente ainda foi viajar. A gente recebeu um convite, né, para uma viagem e a gente passou uns bons dias viajando. Mesmo que tenha sido de graça, eu tomei ferro. Entendi. Né, por causa que o melhor era a gente realmente ter ficado, ter trabalhado a beça para tudo sair da melhor forma possível para esses novos clientes. E enquanto a gente estava fora, tipo, teve dias que a loja ficou fechada, tipo, vários dias. Todo mundo pegou virose dos funcionários, todo mundo, sobrou um para abrir a loja. Só que a gente foi pra lá de carro. Então, até eu voltar, era no mínimo 3 dias de viagem. Então, teve muitas coisas, muitas complicações. E eu sufocada lá na Bahia, querendo ir embora pra resolver. E o Rafael ficava me tranquilizando. Não, tipo, amor, não, tô resolvendo aqui no WhatsApp. Não, vai dar tudo certo. Não, tô conseguindo um freelancer pra ir lá trabalhar hoje. E eu, tipo, eu ia me acalmando, tipo, não. Vamos concluir essa viagem, a gente volta. E aí as crianças estavam de férias também. Então, mesmo que eu voltasse, eu também ia ter que ficar cuidando das meninas, que eu já não confio mais em babá, a não ser que um dia toque no meu coração, eu falo, não, vou confiar nessa daqui de novo. Você teve problema com babá também? Tive. Já tive uns problemas que eu nem gosto de falar. E aí, enfim, beleza, a viagem acabou, voltamos. Nisso, eu recebendo muitas coisas das marcas, então eu fiquei super focada em realmente atender as agências, em atender essa demanda de marcas que estavam me procurando. E enquanto isso, o Rafa cuidava da loja. E eu não tinha ideia dos problemas que ele estava enfrentando sozinho. Se ele tivesse pedido minha ajuda, eu tinha parado tudo e ido ajudar ele. Mas o Rafa tem esse lado dele orgulhoso, que ele quer dar conta sozinho e tal. Errado. Mas tudo bem. Na vida ninguém é 100% perfeito também. Mas é um cara batalhador. Enfim, tem toda a conta. E sobre essas reclamações das pessoas que deixavam as peças lá com vocês e aí tinham problemas, foi nesse mesmo período também? Da avaliação? Do reality? Não, a questão de algumas pessoas que comentaram na internet falando, eu deixava roupa minha na Isa Vasquez, eles enrolavam para me pagar. Isso é antigo, é reclamação antiga. Coisas assim atuais, tipo, teve só a da Edna. Que a Edna foi uma mulher que vendeu pro Rafa um lote de R$15 mil em dezembro. Certo. E aí ele falou pra ela, né? Eles combinaram entre eles que ele pagaria de tal forma e tal. E ela já vendeu várias vezes pro Rafael. Então, tipo... E o Rafael sempre combinou assim com ela, que era lotes de valor maior. Sim. Né? Coisa
assim, coisa pouca, paga... Tudo a gente paga à vista, né? O ISA Desapego paga todas as avaliações à vista hoje em dia. Teve época que era em 7 dias úteis, mas hoje é tudo na hora. Só que com ela, especificamente, por ser um lote mais caro e tal, houve essa negociação. O problema foi que quando a gente estava viajando de graça em janeiro, ela não acreditou que a gente estava de graça. Esse é um ponto importante de falar. E aí ela ficou muito nervosa. Você acha que por essa questão de postar tudo o que acontece na sua vida, viagens, conquistas, frustrações, porque você posta tudo, você acha que as pessoas acabam achando que é algo muito deslumbrado? Ah, não, tá ganhando muito dinheiro. Sim, Isso acaba atrapalhando. E aí, pra tu explicar? Complexo. Complexo. Muito complexo. Mas, enfim, tentou falar, aí a pessoa não acreditou, aí quis ir para os meios de comunicação. Hoje, assim, aí tentou acordo, né, dela, tipo, olha, Edna, volta pro acordo, deixa a gente continuar te pagando do jeito, né, que tava pagando e tal. Aí ela fica, ai, muitos problemas. Não quis, porque queria vista. E faltava só 5 mil reais. Tipo, pô, para quem pagou já, né? A maior porque parte. 2/3, faltava, tipo, uma parte, ok, mas você sabe que a pessoa paga. Por que você tá fazendo isso? Porque ficou com ódio que a pessoa é rica? Tipo, meu, não sou rica. Se Deus quiser, um dia eu vou ser. Tô na luta. De acordo com o veículo Terra, ex-funcionários da ISA Desapego, né, eles relataram dificuldades para receber salários, condições de trabalho precárias. Como que você responde sobre essa questão? Teve os altos e baixos do desapego. Teve horas que o Rafael pagou atrasado e tipo, eu não concordo, nunca concordei, sempre tentei dar o meu melhor para isso nunca acontecer. Hoje ninguém tem salário, todos saíram, assim, quando houve uma demissão ou quando a pessoa pediu para sair, todo mundo saiu com o salário pago. O que faltou foi rescisão. Tem gente que não aceitou a rescisão que o contador propôs, né, que seria o valor justo. E aí quis inflar super a rescisão. Por quê? Porque também acreditavam que a gente era super rico. Sempre foi uma coisa que foi muito difícil de explicar. É porque você tem cara de rica, Isa. Gratidão. Falta só a conta bancária, mas tô na luta. Vai dar certo. E houve eu queria que você confirmasse, houve uma história de que supostamente uma colaboradora teria tentado extorquir você, não vou citar nomes aqui, falando, olha, tem um veículo querendo informar... Não foi colaboradora, não. Ex-sócia. Sócia? Ex-sócia. Ex-sócia, de outra unidade, de outra região. Eu não sei o que eu posso falar e o que eu não posso falar. Posso falar o nome que era? É melhor você não falar o nome, mas... Ex-sócia. De uma coisa específica, vai. Mas isso foi real? Assim. Que esse veículo realmente estava tentando informações? Ou você acha que foi história? Eu não sei se ela mente, se ela fala a verdade. Eu sei que o que ela fala de mim é mentira. Agora, se ela tava mentindo sobre que o outro lá ia pagar 15, 20 mil pra ela, eu não sei. Aí quem tem que falar é ele, né? Não é eu. Que ele ainda me mandou uma notificação quando eu expus esse áudio dela. Aí ele veio me mandar uma notificação que eu tinha que me retratar. Léo Dias. Mas eu perdoo ele. Mas você tentou conversar com ele? Tentei, mas ele tá... A moça lá falou que ele tá comigo. E aí, é isso, vou fazer o quê? Né? Desculpa, Léo Dias. Você se arrepende de ter ido pro Ilhados? Nunca. Não. Mesmo com tudo isso? Sem o Ilhados, não. Você não estaria passando por isso, eu acredito. Não, mas o Ilhados, ele abriu muitos... como eu posso falar? Foi bom. Foi bom, com certeza foi bom. Eu acho que tudo de ruim que acontece também, mesmo que tenha sido super tendencioso, super negativo, eu acho que tudo é a forma como a gente lida com o problema. E a sua sogra, como vai? Tá ótima. Tá fazendo terapia. Mas realmente vocês tinham um relacionamento como mostrava no reality? Conflituoso,
É sério? Mas altos e baixos também. Não tinha Também um momento... teve os dias bons. Não, Tiveram? teve. Ah, tá. É que eu achava, tipo, eu sempre achei que ela era bipolar, né? Tipo, tinha hora que ela me amava, tinha hora que me odiava. Mas, sei lá, ela tá fazendo terapia, ela E tá se hoje? tratando Hoje, e como tal, vocês ela tá se estão em cuidando. função desse momento que você e o seu esposo estão passando, como que tá a família nesse momento? Ela tá afastada de mim, assim, por enquanto. Mas eu acho que vai chegar um dia ainda da gente conversar. Eu acho que para as coisas se resolverem é muito quando a gente escuta o outro lado e tem uma comunicação, né? Tipo, olha, eu fiz isso por tal motivo. Olha, eu te perdoo por isso. E as duas realmente estarem dispostas de verdade a perdoar. Você tem vontade de resolver? Claro, com certeza. O que você tira de experiência desse momento todo? Tudo isso. Ah, superação. Superar os desafios, continuar acreditando nos nossos sonhos, continuar fazendo as coisas que são certas. Você vai desistir da Isa Desapego ou não? Até quis. Mas não quero mais. Tem alguma coisa que você gostaria de falar para o público que está te assistindo, para as pessoas que são da nossa região, que já conhecem teu trabalho, que admiram teu trabalho, ou que leram alguma notícia e falaram, meu Deus, não quero mais saber. Esse é o momento, você pode falar o que teu coração mandar pro nosso público e pro seu, que depois vai assistir também. Fica à vontade, o espaço é seu. Eu queria agradecer todo mundo que se identificou comigo, que acredita em mim, que acompanha a minha vida, mesmo que tenha ficado em dúvida de algumas coisas. Gratidão por quem continuou acompanhando. E tem muita coisa ainda para acontecer nessa história. Eu quero lançar um livro, inclusive, sobre a minha vida toda. Não vou expor ninguém, não vou citar nomes, até para as pessoas não ficarem preocupadas também. Não vou citar nomes, mas eu gostaria que as pessoas entendessem tudo que eu vivi, as formas que eu consegui superar, as formas que eu consegui perdoar. E eu acho que tem muito mais Deus para dar do que gente aí desgovernado tentando tirar. Você assiste a nossa entrevista completa no canal do YouTube Programa Cláudia Abreu. Obrigado, gente.